Pasto Extraordinário. Oferecimento Corteva AgriScience. Olá, seja bem-vindo ao Pasto Extraordinário, realizado em parceria com a Corteva AgriScience. No programa de hoje, nós vamos falar sobre os principais cuidados da fase de cria, que é a base para o sucesso de toda a produção. Também vamos conferir dicas para manter a fertilidade do solo e a produtividade das pastagens o ano inteiro, além de ver o aspecto social da sustentabilidade na pecuária sendo colocado em prática com o investimento de produtores e empresas em escolas rurais. Então, vem com a gente! Para começar o programa de hoje, eu quero te lembrar que aqui na TV, no nosso site ou nas redes sociais, todo o conteúdo do Pasto Extraordinário está disponível em diferentes plataformas. O importante é você se manter atualizado com informações para produzir mais com menos. Então, se conecte com a gente por meio desse QR Code que vai ficar aparecendo aqui na tela durante todo o programa. E agora, para começar o programa, realmente, eu quero te falar que a fase de cria é um momento crucial para o sucesso de todo o ciclo produtivo. Ela é a base para uma pecuária realmente lucrativa. E é sobre isso que eu vou conversar agora com a zootecnista Jaine Costa, que já está aqui comigo. Tudo bem, Jaine? É um prazer te receber aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, o prazer é todo nosso, Jaine. Eu quero começar te perguntando sobre, do ponto de vista aí do pecuarista que trabalha com essa fase de cria, o que ele precisa fazer para garantir que ele vai conseguir desmamar um bezerro realmente de qualidade? Bom, para falar do bezerro, a gente precisa primeiro falar da importância da vaca, né? E você se programar, tendo períodos bem definidos para uma estação de monta, para uma aparição, você, consequentemente, vai se programar para uma boa desmama. Ou seja, períodos principalmente com disponibilidade de pastagem de boa qualidade, uma boa oferta forrageira. Se você for recriar esse bezerro a pasto, é muito importante você se programar para que ocorra esse período de desmame na época que você vai ter um fornecimento de alimento aí adequado para esse bezerro. Bom, Jane, você falou aí da importância das vacas e delas estarem bem nutridas, sobre as pastagens. Eu gostaria então que você desse uma dica para quem está assistindo a gente. Qual que é o cuidado, os principais cuidados que o pecuarista precisa ter para garantir realmente essa forragem de qualidade? Bom, a pastagem, ela desenvolve um papel muito importante, desempenha, né, um papel muito importante na pecuária de corte brasileira. Afinal, é um modo mais econômico e oferece bem nutrientes e alimentação, tanto para a vaca, que ela precisa estar num score corporal bom, para manter essa eficiência produtiva, para também parir um bezerro bom, que posteriormente ao desmame ele vai consumir essa pastagem também. Então isso também tem que se programar para que o rebanho esteja disponível, assim como a pastagem esteja disponível em épocas adequadas. Principalmente trazendo aí para o período das chuvas, que é um período importante, onde a forrageira está de boa qualidade, ela está desempenhando o seu verdadeiro papel. Então, isso foi comentado bastante também no nosso evento de intensificação de pastagem em Ribeirão Preto, que a gente fez no final de setembro, que o pecuarista ele tem que começar a tratar sua pastagem como uma lavoura. Afinal, ela vai ser consumida e convertida posteriormente em carne, em leite, então tem que olhar para essa pastagem com uma importância tremenda, porque ela é importante tanto para a matriz como para o bezerro e posteriormente um boi, ou posteriormente uma matriz, a bezerra que se tornará uma matriz. Exatamente, é o que a gente sempre vem falando, né? Que, na verdade, a pastagem ela vai ser colhida como qualquer cultura, só que ao invés de ser colhida por máquinas, vai ser colhida aí pelos animais, né, Jaine? Exatamente. Perfeito. E aí, falando um pouquinho agora do ponto de vista de quem compra o bezerro, do pecuarista que trabalha aí com a fase de cria, de recria e de engorda, o que ele precisa observar na hora de comprar esse bezerro para fazer um bom negócio? Olha, eu acho que inicialmente ele tem que observar o potencial dele. O que ele pretende? Ele vai fazer uma cria, uma recria a pasto? Então ele tem que observar qual é o período que ele vai adquirir esse bezerro. É um período que a pastagem está boa, está disponível, tem aporte para esse bezerro? Ou ele vai fazer uma recria posteriormente num confinamento? Ele tem esse aporte de suplementação? Então, inicialmente, acredito que ele tem que olhar para as suas próprias condições antes de adquirir esse bezerro. E na propriedade onde ele vai comprar esse bezerro, eu acho que é muito importante ele estar olhando para as partes visíveis do bezerro, e também das partes invisíveis, a origem desse animal, a genética, como foi feito o manejo até ali,
a sanidade, o manejo sanitário foi feito adequadamente para posteriormente ele manter a qualidade e o desempenho desses animais na sua propriedade. Perfeito, Jaine. Muito obrigada, então, por enquanto. Eu tenho certeza que todas essas informações vão ser bem úteis aí para o pessoal que está assistindo a gente. Obrigada. Imagina, eu que agradeço o convite e até a próxima. Obrigada mais uma vez, Jaine. Um ótimo trabalho para vocês aí na Scott. E bom, para vocês que estão assistindo a gente em casa, se vocês querem saber mais informações para produzir bem, para produzir bezerros de qualidade, para ter uma pecuária lucrativa durante todo o ciclo de produção, acessem o site e as redes sociais do Pasto Extraordinário com esse QR Code aqui no canto da tela. Na pecuária é sempre importante lembrar que, além dos animais, a produtividade também depende do fator vegetal. Então vamos conferir agora algumas estratégias para realizar um bom manejo de pastagens nesse início do período das águas e garantir a nutrição do gado o ano inteiro com o engenheiro agrônomo Lucas Maraia. No início dessas primeiras chuvas, antes da estabilidade pluviométrica, é importante realizar um levantamento técnico com o grande intuito de identificar essas plantas invasoras, identificando essas plantas, sermos mais assertivos na escolha de um produto ideal para que possamos ter efetividade sobre elas. É importante nos atentar com um dos principais fatores no processo da degradação da pastagem, que é a infestação agressiva de plantas daninhas. Essas plantas daninhas, quando elas têm uma competitividade com a espécie forrageira, o que acontece? Há vários fatores, principalmente quando tem a competição por espaço, por água, por nutriente. Além, ocorre a interceptação luminosa. É quando a planta daninha ela tem um potencial de desenvolvimento e crescimento superior à espécie forrageira. A grande importância de não termos essa competição entre espécie daninha e espécie forrageira é porque a nossa janela de aplicação é uma janela curta. Então temos que ser assertivos no início do período chuvoso para que possamos ter a oferta de forragem para um período mais seco. Quando tiramos essa competição, é ideal a gente fazer toda essa parte de vedação para que o capim se recupere. É o momento que a planta forrageira ela passa pelo período de recuperação e poder ofertar a sua capacidade produtiva e, consequentemente, aumentar a sua taxa de lotação. Se você erra o manejo, principalmente entrada e saída dos animais, você faz com que a pastagem RAP fique muito abaixo do nível dela, você vai descobrir o solo. Descobrindo o solo, você vai dar oportunidade para que essa planta daninha ela venha a fazer um novo ciclo, aí vai ter a nova reinfestação, aí você tem que fazer uma outra estratégia. Só que pensando que a gente já está mais da metade do período chuvoso. Dessa forma, a gente poder fazer uma estratégia de implementar conceitos de entrada e saída dos animais de acordo com cada espécie forrageira é o ideal. Por quê? Dessa forma você não erra o manejo, você mantém uma determinada altura da espécie forrageira, fazendo com que ela consiga mais facilidade de se recuperar do pastejo que foi feito. A estratégia de pastejo é fundamental para que consigamos ter uma melhor oferta de forragem e capacidade de suporte também. Tecnicamente, se você entra no início do período chuvoso com competição de planta daninha e juntamente com a planta forrageira, você já vai ter que melhorar a sua capacidade de suporte, ou seja, vai ter que reduzir. Enquanto você não fizer esse manejo, ou seja, esse controle dessas plantas invasoras que estão em competição com a forrageira, você não consegue botar a capacidade de suporte como se aquela área tivesse um potencial muito produtivo. Então, como que a gente consegue fazer isso? Através do controle, você faz a parte de vedação, dessa forma você consegue mensurar a sua capacidade de suporte e aí você vai adequar de acordo com o que a sua área, a sua forrageira consegue entregar. Se nós não fizermos nada, não fizermos nenhum controle, nenhum manejo e errarmos essas estratégias, o que vai acontecer com essa área aqui? Ela vai voltar ao seu bioma antigo. Vai toda reinfestar de novas plantas. E aí começa um novo ciclo. Aí você tem que fazer uma reforma, aí você tem que fazer toda a parte de manejo, ou você fazer a correção, ou fazer uma nova adubação e começar um novo ciclo. O porquê que aplicamos herbicida no início das águas? É quando as plantas daninhas estão iniciando seu estágio vegetativo e os herbicidas da linha pastagem, ele tem a sua melhor atividade fisiológica, vamos dizer de uma forma mais técnica, por conta que a planta está em estágio em desenvolvimento. Sendo assertivo nessas aplicações no início das águas, o que nós teremos de
teremos um custo-benefício. Consequentemente, teremos uma menor dose, por conta que a planta ainda está no estágio inicial, certo? E o custo será muito mais inferior. E principalmente o retorno. Vamos retornar, além de tirar a competitividade, você vai estar ofertando, fazendo com que a planta forrageira ela consiga entregar sua capacidade ideal de produtividade. Ou seja, economicamente, tempo, um período que o pecuarista vai ter para poder estrategicamente melhorar a sua oferta de forragem, sem ter nenhum tipo de competição, pensando de uma forma mais sustentável. Já ao contrário, quando realizamos aplicações, já do período, metade do período chuvoso para o final do período. O que acontece? As plantas daninhas já estão no estágio reprodutivo, onde dificulta um pouco mais o seu controle, havendo uma melhor concentração dos produtos, para que tenha melhor efetividade, de forma mais sucinta do que tudo foi apresentado. Primeiro, começar a fazer a identificação das plantas invasoras, através de um levantamento técnico. Segundo, tomar a decisão. Qual o melhor produto e que dose eu vou recomendar para o controle dessas plantas daninhas. Como próximo passo, a vedação, que é muito importante para a recuperação dessa pastagem, para que ela consiga te entregar o valor produtivo que ela tem a capacidade de potencial. E outro ponto importante, que é nada mais que a gente fazer a altura de pastejo, de entrada e saída dos animais no período correto. Isso faz com que você consiga ter uma melhor recuperação dessas pastagens, sem que ela demore muito tempo para poder fazer novas formações. Quanta informação útil, né, gente? No próximo bloco, nós vamos falar sobre como produtores rurais e empresas vêm fazendo a diferença na vida de crianças por meio do investimento em escolas rurais. Até já! Voltamos e o assunto agora é como a fertilidade e a saúde do solo impactam a produtividade do rebanho e refletem até na sustentabilidade da produção. E para falar sobre isso com a gente, eu converso agora com o José Renato, da Fundação Luiz de Queiroz. Tudo bem, Zé Renato? É um prazer te conversar com você de novo aqui no Passo Extraordinário. Obrigado pelo convite, também é um prazer participar novamente. Obrigada. Bom, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a importância de evitar os solos degradados. Essa, inclusive, é uma das metas do Plano ABC+, do Ministério da Agricultura, para a gente conseguir alcançar os nossos compromissos frente ao mundo para mitigar as emissões de carbono. Então, explica para o nosso público qual que é a relação entre solos bem cuidados e sustentabilidade na pecuária. Nos solos, e principalmente nos solos tropicais, o teor de matéria orgânica é o principal gerador de fertilidade para o solo em condições naturais, ou seja, sem a gente utilizar de aplicação de fertilizantes e corretivos. A matéria orgânica do solo, basicamente, são estruturas de carbono, tanto é que no laboratório a gente não avalia o teor de matéria orgânica propriamente dito. A gente avalia o teor de carbono e, em cima de uma equação, transforma esse teor de carbono em matéria orgânica. Então, quando eu tenho um solo que está em processo de degradação, a gente diz que nós estamos queimando a matéria orgânica desse solo para gerar fertilidade para fazer ele produzir. E, ao contrário, quando nós estamos manejando bem nossos pastos, manejando bem nossas plantas forrageiras e a fertilidade do solo, a cada ciclo de crescimento das pastagens, nós temos também ciclo de crescimento das raízes e parte dessas raízes são incorporadas no solo, aumentando o teor de matéria orgânica. Esse carbono contido da matéria orgânica, ele nada mais é do que o CO2 que as plantas usam para fazer fotossíntese e acumulam nos seus tecidos. Então, o plano ABC, ou o plano de baixo carbono, agricultura de baixo carbono, ele parte do princípio que toda vez que nós conseguimos manejar bem as nossas áreas, tanto agrícola como pecuária, nós vamos aumentar o teor de matéria orgânica e, com isso, aumentar a retirada de CO2 da atmosfera e fixar esse CO2 no solo. Perfeito, foi ótima a sua explicação, aí ficou bem claro para a gente entender qual que é essa relação. Agora me diz o seguinte, para o pecuarista então evitar que os solos se degradem, quais que são os primeiros sinais ali para ele perceber que ele precisa agir, que ele precisa cuidar melhor desse solo e o que ele pode fazer para evitar esses sinais?
Nós temos duas estratégias basicamente para melhorar, né, inclusive a nossa produtividade, a nossa sustentabilidade e garantir que nós vamos ter projetos mais viáveis, né? Então, o primeiro ponto é em relação à fertilidade do solo propriamente dito. Quando a gente faz qualquer tipo de produção, seja ela agrícola ou pecuária, os produtos que nós estamos gerando nas nossas propriedades, em tese, eles retiram esses nutrientes do solo. Então, toda atividade agropecuária, ela demanda que de tempos em tempos a gente faça uma reposição dos nutrientes que foram extraídos através dos produtos que foram transportados para outros lugares, normalmente fora da propriedade. Então, o primeiro ponto é a fertilidade propriamente dita do solo. O segundo ponto é nós conseguirmos fazer um bom manejo, respeitando as características fisiológicas das plantas, para que a gente não force essas plantas a ter um nível de extração tão grande e muito maior do que a gente está repondo, que leve à degradação, primeiro do pasto, das plantas e depois do solo. Tá certo. E aí, falando também sobre produtividade, porque assim, essa questão de cuidar bem do solo afeta a sustentabilidade, mas também afeta diretamente a produtividade do rebanho, né, Zé Renato? Com certeza. E a produtividade, se a gente lembrar a fórmula como a gente calcula a produtividade na pecuária de corte, é a taxa de lotação vezes o desempenho individual, seja ele ganho de peso, produção de leite, taxa de prenhez, vezes o tempo. Então, quando nós melhoramos a fertilidade do solo, nós damos condições para a planta forrageira aumentar a sua produção de matéria seca, então nós conseguimos aumentar a lotação. E quando nós cuidamos da fertilidade do solo, nós também melhoramos o valor nutritivo dessa planta e, consequentemente, o desempenho individual dos animais. Então, a fertilidade do solo, junto com o manejo da pastagem, conseguir colher de acordo, dar tempo para a planta aproveitar dessa melhor fertilidade do solo, ela é a ferramenta mais impactante na produtividade. E quanto mais a gente se torna eficiente em repor esses nutrientes, em fazer adubações que estejam adequadas aos nossos níveis de exigência, aos nossos níveis de produtividade, mais nós vamos ver a nossa produção animal por hectare, que é a produtividade, subir, e com isso nós temos maior chance de melhorar a nossa rentabilidade, que na verdade tem que ser o nosso principal objetivo. É isso aí que todo mundo busca, né, Zé Renato? Mais produtividade, mais rentabilidade, e uma coisa sempre está ligada à outra, né? Quando a gente produz bem, a gente também tem uma sustentabilidade melhor na produção. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente mais uma vez, Zé Renato. De novo, obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição. Perfeito, obrigada. Bom, e para você aí de casa que quer saber mais sobre cuidados com o solo e sustentabilidade, acesse o QR Code aqui ao lado para conferir o site do Pasto Extraordinário e também a plataforma S, que reúne diversas iniciativas aí para a pecuária sustentável. E agora nós vamos conhecer uma escola rural localizada no interior de Goiás que recebeu investimentos para melhorar a qualidade da educação e a estrutura do colégio, melhorando assim a qualidade de vida de diversas crianças, além de promover a permanência dos jovens no campo. Confira! Eu trabalho aqui na Escola Municipal Francisco Rodrigues Rebouças, né, que é em Campo Alegre, que é um distrito do município de Jussara. Quando eu assumi aqui, o projeto já estava em andamento e eu fiquei encantada. E nós temos mais 2 polos, né, que é Betânia, que é a 30 quilômetros daqui, e Gueroba, que é 100 e poucos quilômetros de distância. A Escola Municipal Francisco Rodrigues Rebouças atende crianças do agrupamento E, que é Educação Infantil, ao 5º ano. Aqui em Campo Alegre, nós temos em torno de 30 alunos. Em Betânia, nós temos 54. Na Gueroba, em torno de 50. A gente tem sempre em torno de uns 110 alunos. Foi através do Cleiton, né, que é o representante comercial, né, da nossa região, ele que nos encontrou aqui, né, nesse local, essa escola. Ele achou a escola, assim, bem adequada por ser uma escola, né, que são alunos que vêm, 99% dos alunos, eles vêm da zona rural para estudar aqui. Eu fiz uma avaliação em algumas comunidades, né,
E aí a escola de Campo Alegre veio muito a calhar, porque eu vi que era uma escola que estava precisando de alguma melhoria, né, para dar mais conforto para esses alunos, inclusive com a implementação da quadra de esporte, praticar alguma atividade esportiva. Sim, era o sonho, né, dos nossos alunos, porque antes a gente utilizava uma quadra de esporte ali fora, né, onde às vezes não era um ambiente adequado para os alunos fora da escola. Então, primeiramente foi através da quadra, aí depois foram vindo os outros projetos, né. A importância desse projeto da Corteva, da plataforma S para as crianças do meio rural, é um incentivo, né, para elas, né, ter um estudo de melhor qualidade e ter um conforto para poder absorver melhor, né, os ensinamentos dos professores, né. É uma biblioteca, né, com livros, com mesas, cadeiras, sofá, né, retroprojetor, para eles poderem estar utilizando. As obras que foram realizadas na escola, né, a gente fez uma cantina, né, para os alunos poderem uma alimentação, um lugar para se alimentar, né, com mais conforto. Fizemos uma melhoria na biblioteca da escola, né, trazendo alguns móveis, dando uma melhoria nos livros, né, aumentando o estoque de livros para os alunos. Fizemos uma sala criativa, né, para que os alunos possam ter um espaço para desenvolver pinturas e criar várias coisas, né. Esse apoio, essa estrutura da Corteva só fez enriquecer a educação das nossas crianças. Essas dependências que são bem estruturadas, que tem um material pedagógico que está auxiliando, né, elas podem estar planejando e montando aulas muito mais ricas, né, para poder estar auxiliando muito na aprendizagem das crianças. Com esse objetivo dessa plataforma S, ou seja, de sustentabilidade, que é eles produzirem mudas de árvores nativas daqui da região, para que eles possam revender essas árvores, essas mudas, né, para os próprios pecuaristas, que vai fazer um reflorestamento, e com esse dinheiro eles estão podendo investir na própria escola, né, em melhorias para a própria escola, e com a implantação também do minhocário, eles reaproveitar o próprio resto de alimento e produzir seu próprio adubo para que venha implantar uma horta e ter um alto sustento, né, e com isso tendo uma alta sustentabilidade a escola. Eu quero muito participar e colocar as crianças para estar, né, mexendo com o minhocal, né, e cuidando das plantas, porque isso aí é muito importante, enriquece muito, né, as crianças, o aprendizado. Essa questão ambiental é muito importante, porque a partir da ambiental tem como também a gente enriquecer muito a questão educacional deles, né, como um todo. O compromisso da Corteva é enriquecer a vida de quem produz, manter a vida das próximas gerações, ou seja, assim dar continuidade aos próximos produtores novos que estão vindo e surgindo da agora para frente, né? E o objetivo nosso de ter implantado é dar o pontapé inicial para que eles tenham uma qualidade de vida melhor, né? E que consiga produzir aqui no próprio município e ficar aqui e manter os negócios de seus pais. A Corteva nos deu nesse incentivo, que foi assim de muita valia, e com certeza a gente vai continuar, né, mantendo essa estrutura. Tudo que foi oferecido para a gente vai ser desfrutado assim pelos nossos alunos da melhor maneira possível. Olha, o meu compromisso é envolver as crianças nessas questões, né? E conscientizá-los em questão dos problemas ambientais e que possa fazer a diferença, né? Que eles possam olhar essa questão ambiental com outros olhos, que eles possam fazer a diferença mesmo.
Que bacana ver os projetos da Plataforma S, realizados pela Corteva AgriScience, fazendo a diferença na realidade de tantas pessoas. Inclusive, se você quer saber mais sobre iniciativas como essa da pecuária sustentável que alimenta o futuro, acesse o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Com ele, você também se conecta com a gente pelas redes sociais e o site do Pasto Extraordinário para ficar por dentro das informações mais relevantes da pecuária nacional. Por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau! Oferecimento Corteva AgriScience.